bom dia, minhas amigas do vinho, bom dia, castalianas. Nós estamos aqui para mais um Café com Vinho e hoje internacional, hein? Hoje a gente vai estar conectada aí com mulheres do vinho de outros países. E para começar, a gente vai estar se conectando agora com a França. Que chique, hein? Nós estamos poderosas aqui na Castalha, hein? Vamos lá chamar a Anne que está lá em Bordeaux. Deixa eu ver aqui. Pumba. Vamos aguardar aqui a Anne. E ela está chegando. Olá, olá, bom dia. Boa tarde, não é bom dia? Sim, boa tarde, bonjour, bonjour a todos, Bonjour. aos seus seguidores, suas seguidoras. E aí, como é que estamos aí, né? Começando aí uma tarde, depois aí de uma manhã agitada ou não, Anne? Sim, estamos começando uma tarde bem ensolarada por aqui hoje, depois de uma semana muito carregada de estudos, e de degustação também, quando a gente pode fazer uma degustação, é sempre bem-vinda para inspirar. Oh, que delícia, né? Que delícia. Bom, as meninas estão chegando aqui. Vamos aí recebendo quem puder nos assistir ao vivo e quem não puder, a gente vai estar gravando lá, vai estar guardadinho lá no IGTV da Castalha, Que bom. tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui o nosso início oficial, né, do Uhum. café com vinho. Que Chiquinho. delícia, de manhã, certo? Isso é só para brincar por enquanto. Que delícia. Mas mas assim, está sendo divertido que a gente está fazendo com várias mulheres, né, castalianas, e conhecendo aí, né, cada uma delas com as suas coisas, suas histórias, né? E isso é bem legal mesmo. Então, eu estou adorando conversar com vocês. E adorando ainda mais conversar com vocês hoje aí de fora. Sabe que às 11 a gente vai ter também conexão com a Itália, né? Hoje está super internacional esse café aqui. Chique, chique. Tá chiquérrimo. Então, assim, para começar, Anne, queria que você contasse para a gente aqui um pouco da tua história, né? Quem é você, o que você faz aí, como você foi parar aí em Bordeaux, que delícia, que maravilha, né? É uma delícia estar aqui. É muito gostoso morar em um outro país. Eu sempre tive essa perspectiva de vida, um objetivo de passar um tempo fora. Eu nunca pensei que ia morar definitivamente fora do Brasil. E nunca passou pela minha cabeça a França, porque eu nunca fui uma deslumbrada. Eu falo que eu nunca me deslumbrei muito com a França, mas eu acabei. O vinho e a França me seduziram de uma forma tão forte que eu acabei vindo para cá. Na verdade, a minha história é só para contar um pouquinho. Eu moro em Bordeaux atualmente, mas eu saí já faz 11 anos do Brasil. Então, eu vim para fazer uma especialização, fiz um mestrado em Coimbra, na Universidade de Economia em Portugal. Então, eu passei 3 anos em Coimbra. E foi lá que surgiu a oportunidade de vir para Bordeaux, conhecer mais sobre vinhos, conhecer mais sobre técnicas, que eu morei num castelo com um barão de vinho, o Château Pichon Longueville, em Pauillac. Então, é um grande castelo, um Grand Cru, como eles chamam aqui. E foi ele, o meu mentor, que me introduziu nesse domínio do vinho, profissionalmente, eu falo. Porque, assim, já tenho... Depois eu conto um pouquinho da minha história, que eu acho que já é ancestral no domínio do vinhos. E aí, olha, aqui a minha casa... Eu tenho os vinhos do Douro. Aqui é uma representação dos vinhos do Douro, que são naqueles Uhum, níveis, não é? E aqui uhum. o que me inspirou ficar em Bordeaux, que é essa garrafa com essas raízes. Não sei se Ah, consegues ver, tá ao contrário, mas sim. é uma Aí depois garrafa me manda uma foto que eu posto lá, mas muito linda, né? A raiz que vai te levando para as profundezas aí do vinho, né? Para totalmente, que totalmente. enraiza. A gente Muito entra legal. num arquétipo, né? Um arquétipo das mulheres, do feminino. Então, tudo isso foi me conquistando história. Quando a gente estuda a história do vinho, a gente descobre que o papel da mulher ele é muito importante para o vinho ser o que ele é hoje, principalmente em champanhe. Então, eu fui estudando marketing, a minha área é marketing, eu sou doutoranda Uhum. na IAE de Bordeaux, na Université de Montesquieu.
Hoje eu estudo estratégias internacionais entre a China e a França, porque a China, para quem não sabe, tem possui muitos domínios, né? Muito chateau de vinho aqui na França. E eu estudo essas relações de internacionalização, o impacto que ela tem na cultura. Então, esse é o meu estudo hoje. O meu estudo do mestrado vinha do comportamento brasileiro, franco-brasileiro com relação ao luxo. O luxo, o vinho, isso que no Brasil é visto como um luxo, não é? O vinho, degustar vinho é visto de uma outra forma, a gente já tinha falado sobre isso. E com relação à França, que é um produto da cesta básica francesa, não é? Então, ele até comentando um pouco sobre isso, eu morei na Espanha também, onde eu fiz meus estudos na Espanha, e eu acho que isso é um pouco a Europa toda, né? O vinho, ele faz parte de uma cultura, de uma raiz e de uma coisa popular. E eu sempre notei isso, quando eu voltei para o Brasil, meu choque cultural foi muito grande, porque realmente aqui a gente coloca o vinho como uma coisa elitizada, uma coisa inacessível, uma coisa que tudo bem, até eu posso considerar que não é um produto assim barato, né, por assim dizer, para ele se tornar tão assim consumível, né, a nível de popularização. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a cultura do vinho ela é muito popular e aqui se coloca como uma coisa tão inacessível que acaba sendo uma separação de classes, né? Utilizam isso como no meu modo de ver, né? Como uma separação. E além das classes, separam também as mulheres, né? Também aqui. E na Europa não, né? Na Europa as mulheres estão introduzidas aí no vinho de uma maneira muito forte, né? Lá na Espanha mesmo, eu tenho várias amigas atuando nas várias áreas do vinho, desde sommelier, enologia, vendas, turismo, todos os segmentos, né, do vinho. Esses teus estudos do marketing foi lá em Coimbra, essa primeira parte aí do Brasil, das relações do luxo, foi lá que começou? Isso, foi em Coimbra. Em Coimbra eu estudei essa relação do comportamento do consumidor francês, a diferença e similitude entre o comportamento do consumidor francês e brasileiro nessa área do luxo. E eu fui percebendo que as mulheres, elas gostam muito de consumir, elas têm uma simbologia muito mais ligada ao luxo, tem uma percepção mas bastante diferente das francesas, né? As francesas, elas procuram mais história, mais conteúdo do que mostrar uma marca. Elas, na verdade, escondem a marca, preferem não mostrar, preferem marcas mais... Veja bem, a Chanel, por exemplo. Nós vemos que é Chanel, reconhecemos porque tem os 6, né, da Chanel. Mas é muito discreto em relação a uma Gucci, uma Versace. É muito diferente. E a brasileira, ela vai mais para a Louis Vuitton, que mostre realmente os detalhes, que mostre que aquilo ali é o luxo, para ter aquela ideia do pertencer a um grupo, né, uma elite. As francesas já gostam mais de ficar na retaguarda, não gostam muito de mostrar, até porque tem uma relação muito intrínseca com a parte da Revolução Francesa. Então, que naquela época da Revolução Francesa quem tinha muito dinheiro era decapitado, né? Foi perseguido, então cortado até a cabeça. Então tem muita relação com a nossa história e os nossos próprios valores, como a Mônica está falando aqui. Entendi. Não, é bem isso mesmo, né? E a gente nota, mas assim, eu não sei, Anne, a gente nota aqui no Brasil que isso vem mudando, sabe? Isso vem mudando, até porque, para nossa sorte, né? Há anos atrás, né? Quando eu voltei da Espanha, eu sempre ia e vinha, né? Da Espanha, agora eu fiquei mais tempo aqui, né? Mas assim, eu meio que acompanhei essa evolução das marcas de vinhos que chegavam aqui, da importação, né? Da escassez de vinhos, na verdade. E agora, de uns tempos para cá, inclusive com o comércio e-commerce, né, com muito marketing, a chegada de vários, aquela ideia do clube de vinhos, que já existia há muitos anos, né, na Espanha, mas que dissemina, né, essa coisa do consumo, né? Então, eu noto que agora está muito mais acessível e a gente acha em supermercado de bairro vinhos bons aí, né? Vinhos Que bom. bem legais. Né? Então, assim, mudou bastante. E eu acho que isso daí é bem importante. Agora, você já deu umas dicas aí, mas como você começou realmente assim, no mundo do vinho? Você é da onde, Anne, aqui do Brasil? Você é da onde? Eu sou de Natal, então, do De Nordeste. Natal? Olha aí, pessoal, de Natal. E bebia vinho lá em Natal? Não! Ou não? Não?
Vale do São Francisco, sim, foi Uhum. premiado, inclusive, os vinhos do Vale do São Francisco. Mas a nossa história do Nordeste com vinho, ela é muito voltada para os portugueses. Então, o Rio Sol é uma empresa portuguesa, se eu não me engano. Então, no sul do país, né, no sul do Brasil, os vinhedos vêm de origem italiana, então nós temos um pezinho na Europa. A gente fala que é brasileiro, mas tudo isso vem de conhecimentos europeus. Uhum. E com relação a isso, o meu contato, na verdade, veio do meu pai. O meu pai é engenheiro agrônomo, ele ama a Uhum. natureza e sempre gostou de vinhos. Então, eu costumo dizer que eu sou uma enófila de berço. Mas acho que os meus ancestrais devem ter alguma relação com vinho, porque eu não é para menos que eu vim parar na capital francesa do vinho, não é? Em Bordeaux. É. Muito legal. E aí você começou lá, assim, quer dizer, em família, né? Com o vinho em família, e depois você já, quando você foi para Coimbra, já era mesmo para estudar marketing focado em vinhos. Não Ou era em foquei. geral, luxo Na em verdade, geral? quando eu fui para Portugal, foi que eu comecei a ter naquela época, o acesso ao vinho era, nossos acessos brasileiros ao vinho era mais um Ah, vinho sim. chileno, mais vinho argentino, da época mais da nossa região da América do Sul, não é? Sim, sim. Então, quando eu vim para Portugal, que eu comecei este contato maior com os vinhos de Portugal, os vinhos do Hum. Algarve, do Douro. Nossa, aqueles vinhos fantásticos que têm uma essência na localização onde eles estão. Eu bebo um vinho de Portugal hoje, me emociona, porque me lembra realmente os aromas, os sabores, o que eu vivi em Portugal. Então, ali eu estudei realmente o comportamento de luxo no total, não especificamente para vinhos. Ah, tá. Entendi. Quando eu No vim mercado para de a luxo em França, geral. quando eu Ah, vim para a França, eu fiz um segundo mestrado, e esse meu segundo uhum, mestrado foi nessa área de estratégia de marketing estratégico, voltado para vinhos. E aí sim, eu trabalhei uhum. para o grupo Carrefour aqui na França, nessa área de vinhos, e foi aí que eu desenvolvi todas as minhas pesquisas de mestrado mais aprofundado para os vinhos. Óbvio que eu já tinha o conhecimento inicial das degustações, dos Grand Cru, do que é um terroir, os diferentes terroirs daqui de Bordeaux, porque eu justamente trabalhei para aquele barão do vinho que eu Uhum, falei uhum. anteriormente. E aí agora no doutorado eu estou aprofundando essas relações voltadas para o internacional. Eu sou professora no Brasil e aqui na França, com essa crise do coronavírus, é uma oportunidade também poder a gente estar aqui em contato e eu dar aulas no Brasil, estando aqui na França. Ai, mas que ótimo. Olha, gente, parabéns, ó. Vamos bater palma, mulheres do vinho, atenção, todo mundo batendo palma aí, tô vendo vocês aí, porque olha, excelente, hein? Excelente. Vocês viram só como é que é? As mulheres são assim, são Sim, simplesmente assim, estudiosas e poderosas, né? Porque quanto mais a gente estuda, né, Anne, mais a gente se aprofunda, mais a gente gosta, mais a gente tem prazer e mais a gente consegue trabalhar com aquilo que a gente gosta, né? Que também é tá. importante. Isso, Lilian. Eu me descobri assim, eu acho que o vinho que me escolheu, nem fui eu que escolhi o vinho. Chegou de repente. Mas sabe que comigo também foi assim, foi meio assim um por Foi, acaso, né? Foi um foi. por acaso, foi um impactante. Eu sou do mercado financeiro, eu sou economista de formação, Verdade. 20 anos de banco, mercado financeiro internacional, e foi numa dessas viagens assim de premiação, de metas, essas coisas todas, que assim, num segundo, né? Às vezes a coisa acontece assim, dá um clique, né? Num É. segundo, eu me lembro até hoje, eu nunca vou esquecer isso, de chegar no hotel que era lá da convenção e tal, e eles tinham deixado para a gente no quarto do hotel uma caixinha de madeira de boas-vindas, com uma garrafinha de vinhos, uma taça e um abridor. Que E aí aquilo, gente, boas-vindas, assim, nossa, bacana. sabe, quer dizer, caramba, porque você imaginaria o quê? Um chocolate, uma coisa assim, né? Digo, não, um vinho, vou beber já, é agora. E aí me impactou. Bom, era um Rioja, tá? Então, Hum, bom também. era um Rioja e aí eu já me namorei de Rioja. Então aí, Foi agora já criado. não tem mais volta.
Mas é bacana isso, né? Muito legal, porque quando a gente começa, e é bacana a gente ver isso, essa transformação, né, que acontece, né? Justamente por conta, às vezes, de um detalhe, né? É um detalhe que te leva por um caminho sem volta. E me diz Ó, uma coisa. sim. Pode falar. Na verdade, é muito engraçada essa história, porque eu sempre falava, eu quero trabalhar com vinhos, eu quero trabalhar com vinhos. E, na verdade, eu não tinha ainda assimilado que eu já trabalhava com vinhos. Eu já estudava vinhos. Eu já estava ali, sempre que eu bebia um vinho, eu queria saber de onde ele vinha, qual a história, o porquê do nome. Quando a gente trabalha com marketing, a etiqueta ela tem uma descrição de toda a história daquele vinho, não é? A letra, a cor, tudo te conta uma história. Então eu era muito curiosa, eu sou muito curiosa com relação a isso. E depois eu fui percebendo, nossa, mas eu já trabalho com vinhos. Foi fluindo o caminho. E isso é muito bonito de perceber que a gente acaba tendo uma simbologia mais significativa na nossa vida. Ali, deixa eu te aproveitar para te perguntar mais uma coisa. Como que é aí em Bordeaux, né? Você vivendo aí em Bordeaux, trabalhando aí, como é que acontecem as coisas aí com relação a vinhos? Tem muitos, assim, tem momentos que tem muitos eventos. Eu sei que tem as grandes feiras, tá? De vinhos, mas eu digo assim, no dia a dia aí, existem muitas assim práticas de degustação. O que que existe aí de coisas assim que você vê que não tem aqui no Brasil, assim? Conta pra gente aí umas Ó, novidades. aqui em Bordeaux existe o Museu Internacional do Vinho, que se chama La Cité du Vin. Esse museu ele foi muito providencial, porque, na verdade, ele colocou Bordeaux como a capital do vinho na França. Então, se a gente que fala de vinhos, os primeiros vinhos, quando a gente começa a aprender degustação, estudar um pouquinho mais, a gente começa a aprender realmente sobre os vinhos de Bordeaux. Então, isso é muito diferente. Um museu dedicado exclusivamente para o vinho, exclusivamente para os nossos sentidos, fazer a gente descobrir os sentidos, aromas, toque. Ele conta um pouco da história, mistura a arte também. Isso é muito bacana. Então, ele é aberto todos os dias, esse museu. É um museu interessantíssimo, que tem investimentos do mundo inteiro. Ou seja, e o que que isso representa? Representa que todos os países que investiram reconhecem Bordeaux e este museu como a capital do vinho na França. Isso é muito importante a gente entender, porque é o posicionamento Uhum, da cidade de Bordeaux como referência no mundo dos vinhos. E aí, uhum, sim, existem muitas feiras, inclusive a feira entre a Ásia e a França, a referência das feiras que se chama Expo Vin, VIN, né? Vin em uhum, francês, vinho em francês, acontece aqui em Bordeaux, um uhum, ano em Bordeaux e um ano na Ásia. Então, uhum. eles ficam sempre trocando, mas é sempre Bordeaux. E a maior feira internacional que acontece de vinhos aqui. Então, vinhos da Itália, da Espanha, de Portugal, do Brasil, inclusive, vêm para esta feira, porque é uma das feiras referências do mundo. Quem trabalha com vinho tem que estar dentro dessa feira. Outra coisa muito legal que acontece, que isso eu adoro, são os lançamentos dos milésimas, né? Que eles chamam da safra. E isso é Tá. muito legal que acontece. Então, por exemplo, na cidade de Blaia, que fica aqui perto, que é uma cidade medieval, um pouco como Saint-Émilion, eles sempre lançam, tem uns espetáculos, tem uma corrida, por exemplo, de toner, como é que chama? De barril. Daí eles mostram Ah, como é que faz o barril, as corridas do toner. No mundo do vinho, existem vários esportes também dentro do mundo do vinho. E isso é muito legal, ter contato. E sempre tem, que eles chamam de primeur, que são os vinhos que estão ali, vão ser lançados para o ano que vem. Então, eles vão fazer a aham. degustação, tem degustação aveugle, que é às cegas e tal. Então, isso é bem bacana. Muito legal. E dá para viajar bastante por aí, né? Para conhecer os chateaus e tudo mais. Dá para fazer como se fala? Esse passeio sempre, né? Em volta, né? Ao redor, né? Você viaja bastante por aí, Anne? Você viaja bastante por Olha, aí?
Por aqui, eu viajo muito na região de Bordeaux. Eu gosto muito, já visitei o Vale do Loire, eu gosto bastante da Provence, visitei Champagne. Não posso trabalhar com vinho sem visitar essa cidade maravilhosa, Épernay. Então, sim, aqui eu viajo nessa área para conhecer, né, os vinhos, mas eu gosto muito de conhecer o que está se fazendo fora. Inclusive, eu estava falando ontem que um dos vinhos que eu mais gostei, que mais me impressionou, foi da Alemanha. A Alemanha, a Geórgia também me impressionou bastante, a África do Sul. Geórgia está ganhando um protagonismo, né, agora, né? Sim, Tá. os vestígios dos vinhos, os primórdios, quando a gente vai buscar lá longe, foram ali aquela região que na época não tinha essa categorização de Geórgia, né? Mas era ali Geórgia, Turquia, que foram encontrados os primeiros vestígios das vinhas. Então é bem interessante. Sim, eu viajo bastante, eu gosto muito de conhecer os países e as pessoas através de um vinho. Ai, cortou um pouquinho. Cortou um pouquinho, Anne. Eu Os gosto, países? os países e as pessoas através de um vinho. Inclusive, eu peço às minhas amigas para me indicarem os vinhos. Me fala um vinho que você gosta, que aí eu vou através dessa indicação, eu analiso a pessoa, que é o que eu chamo de wine feelings ou a filosofia do vinho. Ai, que bacana. Ai, eu quero fazer isso. Todo mundo vai querer agora. Todo mundo vai querer agora, hein, Anne? Todo mundo vai querer. Depois legal. faz outra live com isso. Tá bom, depois nós vamos fazer uma live só sobre isso, gente. Só sobre isso. Só para o Wine Feelings, né? Ah, vai ser uma live. A Renata tá pedindo para deixar a live salva. A Renata foi a prima dela, a Camila, que foi a Renata que me indicou a Castalha. Foi assim que eu conheci. Ah, isso que eu ia te perguntar agora. Como é que você conheceu a Castalha? Renata, a gente vai. Muito obrigada, viu? Antes de nada. E a gente vai deixar gravado sim aqui no IGTV, tá? Depois que terminar, eu já deixo gravadinho lá. Então, como é que você conheceu a Castalha, então? Foi a Renata que te... Sim, a Renata, que tem umas mãos admiráveis para toda essa área de boulangerie, padaria, confeitaria. Ela veio aqui para a França para estudar confeitaria e fazer um curso nessa área de padaria também francesa. E acabou que a gente se gostou muito e moramos juntas. E imagina, eu com vinho e ela com essas comidas guloseimas. A gente quis ganhar quilos. Harmonização de vocês aí. Totalmente. E aí, quando a Renata acabou o curso dela, ela voltou para o Brasil e ela me falou: Anne, a minha prima Camila participa de um grupo muito interessante que se chama Castalha. Achei muito interessante pelo nome. E vi que era dedicado para as mulheres. E como o meu viés das minhas pesquisas, os meus estudos, sempre tem esse viés feminino, então eu falei, nossa, eu vou participar. Adorei conhecer a Castalha, já fiquei amando, querendo participar das degustações, só que com fuso horário não conseguia participar, né? É um pouco complicado, realmente. A gente teve uma castalhana também, que é da Espanha, né? Que agora na pandemia ela até participou, mas era meia-noite lá. Eu falei, ela não está na Castalha, está na balada da Castalha, porque é da meia-noite até a uma e pouco da manhã. É complicado, o fuso horário complica um pouco, mas você já é considerada castalhana, tá? Não tem importância. Bom. Você já é considerada nossa castalhana da França, então não se preocupe, você já está integrada. Aliás, quando a gente fizer nossas viagens castalhanas, a gente vai te visitar aí. Claro, Deus claro. quiser. Inclusive, eu tenho um projeto com a Sonata Brasil, que eu trago as mulheres do Brasil, tem muitas PDG e CEO do Brasil que vêm para cá, para a gente estudar esse universo feminino, estudar através dos vinhos, das comidas, da arte, da música, da história das mulheres francesas. A gente faz degustação em vários lugares, inclusive a nossa última degustação foi na Veuve Clicquot. E é maravilhoso, porque a gente faz piquenique, a gente conversa, trabalha intuição. É bem legal. Ah, nós vamos fazer um programa para as castalhanas aí, ó, com certeza. Com certeza. E acabar, vamos fazer sim. Não, muito legal. Então, assim, eu sei que você não está participando, né, das nossas degustações, enfim, específicas, mas na verdade você está acompanhando a Castalha, né? O que você está achando?
Ai, olha, Lilian, eu acho que é maravilhoso para empoderar as mulheres. Primeiro, porque nesse universo vinícola a gente encontra muitos homens falando de vinho. Hora que eu desacredito que seja uma bebida de vinhos, mesmo se historicamente tem uma relação com o poder. E aí o poder como é muito mais na mão dos homens, né? Historicamente e antropologicamente vem desta sinalização. Então a gente acaba não ousando. E eu acho muito legal você partir com esse movimento porque você empodera a mulher de várias formas. Por que não podemos falar de vinhos, não é? E vai explicando, tu tens uma maneira muito bacana de explicar a base de uma forma também mais profunda. Então eu estou gostando bastante de acompanhar o teu trabalho. Ai, bacana, obrigada, viu? A ideia é mesmo essa, sabe, Anne? A ideia é que, claro, quando a gente se começa a se relacionar com o mundo do vinho, a gente sente realmente essa tradição, né? É uma tradição, é uma coisa que vem de longe, com certeza. Até pela própria história do vinho, claro, os trabalhos do vinho são trabalhos de força, né? Então, né? Viticultor, Fortaleza, toda aquela parte, né? Histórica, sim. Mas, ao mesmo tempo, né, na parte mais moderna do vinho, a gente vê que as mulheres se introduziram de uma maneira muito forte na produção do vinho mesmo, não só na nossa parte aqui, né, final, né, da degustação, da apreciação, É, mas na verdade desde a produção. E também o que acontece no nosso mundo moderno, a gente tem que ter nosso gosto pessoal definido, né? Também para não se deixar levar somente pela passividade, né? Deixar que os homens escolham o vinho ou deixar que eles nos digam o nosso gosto pessoal. Assim como as mulheres estão, né, se desenvolvendo em várias outras áreas, né? Eu acho que é super importante, sim, e que as castelhanas possam ter aí a sua opinião formada. E mais do que isso, né, Ana, eu acho assim, quando eu voltei para o Brasil, eu senti muita falta desse ambiente da gente degustar entre amigas, da gente degustar com pessoas, né, amigas e poder estar trocando experiências realmente, né? Trocando esse gosto pessoal, mas num ambiente que a gente possa dar a nossa opinião, que a gente possa se expressar sem ter medo, com uhum. confiança, com amizade, né? E que possa dar a nossa opinião sobre o vinho, porque afinal de contas cada um vai ter a sua opinião, sem ter aquele receio, né? De estar sendo julgada, sem julgamentos, né? Eu acho que o vinho é isso. O vinho, ele é tão, para mim, assim, ele é tão complexo, mas ele é tão simples do ponto de É, vista de relação, é que sim. ele acaba virando nosso amigo, né? E com amigo a gente tem confiança. Eu acho que é bem isso. Tocaste num ponto fundamental. Primeiro, eu quero trazer essa relação que, na verdade, desconstruir essa relação de que o vinho ele é ligado ao masculino. Na verdade, a gente tem que entender que antigamente os homens eles tinham essa posse das terras, das vinícolas aqui na França ou em outros lugares, mas quando houveram as guerras, que os homens foram para as guerras, que morreram nas guerras, quem tomou posse empoderou-se desses domínios, né? Dessas Exatamente. lutas, foram as mulheres. E quem não, como a Madame de Pommery, o Champagne de Pommery, o Champagne da Veuve Clicquot, não somente Uhum. antigamente, mas hoje também. Então a gente tem que ressignificar o papel da mulher, como tu disseste muito bem. Nós estamos no final da escala, né? Da linha de produção, mas não é por isso que não temos também a nossa importância. E elas estão ali. Existem muitas mulheres que hoje estão tomando posse dos. Não sei se é esse o termo que eu posso usar, mas que estão dirigindo muitas. Estão Muitas. comandando mesmo Comandando os exatamente. destinos. Sabe, Anne, agora eu me lembrei também. E uma coisa, isso você falou lá da guerra, daquela época da guerra. Mas outro movimento que aconteceu, e Uhum, mais recente, foi o quê? Essas vinícolas antigas, elas vão passando de sucessão em sucessão, né? E chegou uhum, uma época aí, né, há uns anos atrás, que o que aconteceu? Os homens da família acabaram deixando o campo e a tendência qual foi? Que os homens foram estudar direito, medicina, saíram da parte da agricultura e da vinícola e foram fazer suas carreiras profissionais, né? E quem ficou na produção? Os pais e muitas vezes as filhas. E agora, justamente, essas filhas é que estão assumindo, né, a produção, assumindo o controle. Por quê? Porque os homens também saíram não mais para as guerras, né, mas sim
para trabalhar nas empresas, né? Para fazer outras carreiras, e não aquela carreira da tradição. E para isso não se perder, justamente a gente tem várias, né? Vários proprietárias aí, né? De enólogas, e aí foram estudar. Até está tendo um momento agora de que estão retornando também, né? Alguns homens aí estão retornando de novo para as tradições. Mas isso é muito legal, isso é muito curioso, né? Sim, De inclusive a acompanhar. Valduga, ela fez uma homenagem a Maria Valduga com um espumante. Eles elaboraram um espumante em homenagem a ela e se chama Maria Valduga. E eu não tive ainda a oportunidade de degustar, mas se tu Ah, tiver, depois tu me diz o que é vou que procurar, vou procurar. é. Adoro a Casa Valduga, adoro, adoro. Vou Tem procurar, tudo sim. a ver com a conexão da história dela, da nona que veio, não é? Que é italiana e tal. Então, olha o papel da mulher como ele está sendo ressignificado na sociedade, no trabalho, em vários ambientes. Inclusive, tem um livro muito bom que fala sobre isso, que é a liderança Shakti, não sei se tu conheces, mas que fala exatamente do equilíbrio do poder feminino e masculino nas corporações. Então é Ah, é muito muito importante bacana. ressignificar tudo isso. Ai, amei, Anne. A gente está chegando no final já, que pena, né? São 9h30. Ai, que pena, não quero sair da França, quero ficar na França. Marcar um pouquinho mais tarde, que aí dá pra gente fazer degustação. Ah, então, vamos fazer uma coisa. Como eu vou falar também depois com a Itália, né? A gente vai marcar um horário aí para a gente fazer um horário internacional aí. Tipo da Gostei. tarde, vamos fazer uma degustação online aí, mas internacional. Eu chamo também a galera da Espanha, tá? Ai, Da gostoso. Espanha, Portugal, a gente faz aí um bem bolado aí. E Sim. eu quero marcar com você depois aí uma live especial para a gente conversar sobre wine feelings, né? É isso. Ai, vamos sim. Eu Vamos conversar sim, não quero vamos perder essa muito. oportunidade. Quero agradecer ao teu público que esteve aqui, o pessoal que participou, e quero deixar uma dica de um livro Ai, do por favor. Vinhos, que para quem tiver oportunidade, é Viúva Clicquot, do Champagne Clicquot. Ai, da história dela. A história dessa mulher que para mim é uma inovadora. Foi ela que trouxe o champanhe tal como ele é e conta toda a história de uma crise também. Estamos participando de uma crise, né, nesse momento. E como é que ela fez para sair dessa crise? Como é que ela fez para transformar o champanhe dela em algo reconhecido internacionalmente? Não é? Então, eu acho que vale a pena a dica deste livro, que é muito bom em português. Ai, Tem. obrigada. Ter sido uma americana que escreveu. Tira duas fotos pra gente, hein? Tira duas fotos que a gente posta lá na Castalha. A capa do livro e a tua foto. Tá bom, mando para você, já já. Tá bom, então. Olha, muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada por estar com a gente aqui. Obrigada por ser castalhana e por participar da nossa tribo das mulheres do vinho, hein? Vamos movimentar essa tribo aqui, internacional. Tá Merci. bom? Merci. Ai, merci. Bye, bye. Até. Um beijo grande para vocês, um beijo grande para todo mundo que nos acompanhou aqui no nosso Café com Vinho. Fica gravado aqui, né, no Instagram da Castalha e lá no IGTV. Tá bom? E também vai para o YouTube, tá? Depois. Vai para o YouTube também. A gente tá assim, no mundo mundial. Beijo. Tchau, querida. Beijo. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.